no final da tarde. E agora também é uma sessão muito especial, que eu chamei de entrevista. O que é isso? Eu convidei 3 grandes especialistas, cada uma na sua área, como vocês vão ver, e nós fizemos um levantamento das perguntas dos pacientes no site da ABCD. Quais são as perguntas mais frequentes para uma psicóloga, para uma reumatologista e para uma dermatologista? Então, a gente fez um levantamento das perguntas dos pacientes. Então, eu tenho a honra agora de convidar, porque agora é sessão Freud. Vamos baixar. Eu botei Ivete Sangalo, mas não pensem não, agora é a sessão Freud. E aí nós vamos ter a doutora Luciana Guedes, que é a nossa diretora de planejamento. E eu tenho a honra de chamar a doutora Geralda do Nascimento Sá, que ela é mestre em educação pela Universidade Católica de Petrópolis, ela é psicóloga, especialista em terapia cognitivo-comportamental, com abordagem em fibromialgia, aquilo que dói tudo, ninguém sabe o que é. É membro da equipe multidisciplinar da Sociedade de Reumatologia, e ela é nossa grande amiga. Então, isso vai ser uma conversa descontraída, das angústias, dos medos, e como que uma psicóloga pode nos ajudar. Muito obrigado, Wanda. Obrigado, Marta. Então, é isso que a doutora Marta acabou de falar, e é uma super alegria, porque eu já vi aulas da G, eu vou te chamar assim, pode, em outros lugares que realmente são emocionantes. Então, a primeira coisa, e está aberto para vocês, no nosso tempo também está aberto para vocês as perguntas, mas a primeira coisa que eu queria que tu contasse é: o que tu acha que realmente a gente pode deixar de mensagem a respeito da saúde mental no paciente que tem uma doença crônica, com inúmeras manifestações, inclusive reumatológicas, mas daquilo que eu brinco às vezes, que é da pele de dentro. É aquilo que fica escondido. É um tabu falar de cocô, de diarreia, e também é um tabu falar de saúde mental, porque o pessoal fala, não, terapia é coisa para louco, né? Então, verdade. fala um pouquinho sobre isso. Bom, antes de iniciar, eu gostaria de agradecer a doutora Marta, a doutora Luciana, a Lu, né? A vocês que estão aqui o dia inteiro, num evento tão maravilhoso, num ambiente de tanta harmonia. É um desafio falar sobre saúde mental. Como a Luciana falou, ainda existe muitos tabus com relação às doenças psíquicas, até porque tudo que é subjetivo dá um certo medo, como a nossa dor. A dor não sai no jornal. E uma doença, ela vem impregnada de vários significados. Quando você me pergunta, deixe uma mensagem para uma pessoa com a doença, eu fico imaginando, eu deixo a mensagem para a doença ou para a pessoa? Porque, na verdade, nós temos que entender a representação da doença para cada pessoa, não é? Eu, geralmente, acolho pessoas com doenças crônicas. Sou especialista em fibromialgia, e uma das falas que eu mais escuto é a dificuldade de conviver com o invisível. E a maior dor passa a ser a dor da incompreensão. Você vê uma pessoa, como todos nós aqui, ninguém sabe, porque a pessoa, quando procura um profissional, quando procura alguém para tratar da sua dor, ela não vem apenas com uma dor. Eu, geralmente, quando ministro uma palestra sobre o processo do adoecimento, eu costumo levar uma mala para mostrar para os profissionais de saúde que, quando alguém adentra um consultório, ele vai com seus problemas econômicos, físicos, com seus problemas familiares, com suas dores. É um pacote, é uma mala. E, muitas vezes, a gente escuta a pessoa, o profissional que está ali, olhar apenas para a doença. Justamente essa semana, a gente estava ministrando um curso de educação em saúde para profissionais
da atenção básica, e um médico falou: Geralda, eu prescrevo, no mínimo, 7 receitas por semana para a pessoa, de antidepressivo, porque são dores sem explicação. Então, eu não deixo o paciente sair sem um antidepressivo. E eu falei: você não faz um encaminhamento dessa pessoa? Ele falou: vou encaminhar para onde? Então, é a realidade que nós vivemos hoje. Então, falar das dores, atender uma pessoa que chega, que procura, geralmente o encaminhamento vem de outros profissionais quando a doença não entra em remissão. Aí, o que fazer? E eu costumo dizer, nós, profissionais da saúde, a gente tem todas as ferramentas para trabalhar com uma pessoa, mas, de um modo geral, a gente centraliza naquele saber que a gente se especializou. E aí a gente tem que trabalhar a pessoa de forma integral. Então, quando não entende o que está acontecendo, o que vem por trás desse adoecimento, que muitas vezes a pessoa não melhora, e é muito melhor encaminhar para uma pessoa que tem essa escuta ativa. E aí, é nesse momento de escuta ativa que nós trabalhamos com a psicoeducação, que é ouvir da pessoa o que ela entende, quais as crenças da pessoa com relação ao adoecimento, porque muitas pessoas trazem a bagagem e ela aprendeu que adoecimento é não ser mais para ninguém. Adoeci e vem permeada de medos, como a Júlia colocou muito bem aqui, diante de um diagnóstico, primeiros sentimentos, muitas vezes, é o sentimento de negação. Eu já tive um diagnóstico, eu trabalhava no hospital psiquiátrico, e um dia caí e fiquei 3 meses internada até descobrir que eu tinha um problema congênito e eu hoje tenho uma prótese no quadril, e eu estava amamentando. E eu vivenciei todo o processo do adoecimento. E eu, diante daqueles pacientes psiquiátricos que me acolheram, eu me perguntava, mas logo eu, não é possível, eu nunca fiquei doente. Não, isso é um sonho. Olha a negação. E aí vem um sentimento de raiva, vem um sentimento, os questionamentos, e agora o medo do desconhecido. E depois você vai ver que você acorda e diz: não, eu posso, o que é isso? O que é que eu tenho? Aí vem o alívio, que ela falou aqui também. É de você saber o que você tem que pode ser tratado. Só que, mediante essa condição, vem um guarda-chuva de desafios. E agora, como é que eu vou me tratar? Eu tenho condições financeiras? E se eu não for mais para o outro? Aí vem os problemas sexuais. Será que agora a minha sexualidade vai acabar? E no consultório a gente explica, não é? O desejo nunca acaba, o afeto nunca acaba. Por isso que é importante as associações, porque nas associações eles vão encontrar o primeiro encontro da própria pessoa com ela mesma, através da troca de experiência. E muitas vezes eu trabalho na reumatologia desde que eu saí da universidade, há 35 anos. E lá no Instituto Grupage, eu praticamente moro lá há 25 anos, eu chego muito cedo, e sempre, assim, na manhã, às 8 horas, chega aquela galera toda, e sempre tem alguém pela primeira vez que diz assim: eu estou aqui pela primeira vez. Eu digo: então, quem é a senhora? Eu sou artrítica. A pessoa perde até a identidade, ela deixa de ter o nome para chamar de doença, né? Ela está tão internalizada de ser chamada de doença que ela diz: eu sou artrítica, eu vim aqui porque disse que aqui dá remédio. Eu digo: minha senhora, sente, pelo amor de Deus, vamos conversar. Aqui a gente trata a saúde, até porque saúde não significa ausência de doença. Então, vamos conversar, vamos nos integrar, e aí é o primeiro remédio, é o primeiro acolhimento. E aí deixar essa pessoa falar, não é? Você pode me interromper, por favor, porque se deixar, né, eu vou falando. E é dentro, não, mas a jornalista é assim, ela sabe o momento certo de interromper.
Eu não respiro, ela tem que dizer, e aí, para poder eu parar, né? E aí? E aí? Então, eu quero saber se alguém tem alguma pergunta E para aí fazer. vocês também podem interromper, né? Se quiserem saber qual a abordagem, como é que eu trabalho, o que é que vocês têm de dúvidas, por gentileza, podem perguntar. Aí, já veio um monte de gente, que bom. Gente, Vamos só ver. tem 20 minutos, eu tenho que aproveitar para falar. Então, Sim. primeira dor que aparece na gente, reumatologia, e ortopedia, né, gente? Quando a gente chega com um problema de ortopedia, fraturei, por exemplo, eu tive uma lesão no joelho. E aí começa a briga toda de anti-inflamatório. Pode, não pode, pode, não pode, pode, não pode. Aí você tem que pedir para trocar de médico, você fala, falei, obrigada, vai para casa. E fala, não, vou ligar para o meu gastro. E é isso. Eu acho que a primeira dor que a gente tem é do sentir acolhido. Verdade. E a gente não se sente acolhido em lugar nenhum. Eu tenho uma tatuagem da doença e eu tenho uma tatuagem de todas as minhas alergias, que aí o doutor Frederico fala assim, você não é alérgica, você é reativa. Porque a maioria são reações, né? E aí eu tatuei isso porque uma vez eu fui para o hospital desacordada, caí de bicicleta, fui para o hospital desacordada, e eu não posso usar dipirona. E a primeira coisa que fala, dipirona. Aí você, coloca no RG. Funciona não. Funcionou porque a enfermagem falou para o médico, ela tem uma tatuagem. Então, o nosso medo, o nosso pânico é tão grande, eu queria entender o seguinte, como que você, como profissional, lida nessa situação da gente chegar com medo do médico? Olha, porque qual é o seu nome? Então Vivi. eu vou te explicar uma coisa. Luísa? Vivi. Vivi. Eu vou falar pela experiência nossa de trabalho. Nós temos um passaporte de saúde lá no Instituto, onde essas pessoas são educadas com relação à doença. Aí você vê, a gente não fala de todas as doenças reumáticas aqui porque não são assim tão prevalentes, mas as pessoas precisam saber. Fechando um diagnóstico, muitas vezes a pessoa morre de pânico com medo de uma doença. É como uma pessoa que me procura, olha, eu vim me tratar, eu quero tratar medo de andar de avião. Eu digo, tá, mas como é que a senhora... Fale mais das suas viagens. Ela diz, eu nunca andei de avião, mas vim me tratar de medo de andar de avião. Então, a pessoa, muitas vezes, ela precisa saber o nome da doença, o diagnóstico, e precisa entender. O profissional também. Eu sou psicólogo, mas eu preciso entender das doenças reumáticas para falar sobre as doenças reumáticas. E essa também é uma obrigação de nós, enquanto paciente. Nós precisamos aprender a lidar com a doença, a nos conhecermos. Por isso que um remédio para uma doença não serve para todo mundo. Então eu vou tratar artrite reumatoide, eu dou corticoide para todo mundo. Não, cada pessoa é um universo e tem que ser tratado de forma singular, como na psicologia também. Então, nós também podemos educar o nosso profissional que nos acolhe. Muitas vezes ele também tem seus problemas. Eu sei que a prática hoje é diferente, eu sou do Conselho Municipal de Saúde há 15 anos de Petrópolis, participo de todas as reuniões, debatemos, sou da Comissão de Saúde e sei que os profissionais eles passam por muitas pressões, eles também têm que atender ali, muitas vezes, um paciente em 10 minutos. Mas em 10 minutos você pode olhar. Você, às vezes, não precisa tocar, porque não dá tempo para examinar, mas você pode tocar com o olhar, com a palavra sensível, esperando que o outro fale, mas muitas vezes a pessoa vai tão angustiada. Um dia desse, uma cliente disse, Geralda, eu demorei tanto tempo para marcar minha consulta, demorei 6 meses. Fui para a consulta tão nervosa, levei a pasta, cheguei lá, o médico abriu, eu toda feliz. Ele disse, e os seus exames? Eu digo, está aí, doutor. Ele disse, não, está aqui que está a escritura do apartamento. A coitada tinha levado, era o documento todinho de casa, né? Pegou a documentação toda que ela achou, botou ali dentro. Então, você vê o estresse, por isso que a gente tem que reconhecer as emoções.
calma, calma. A primeira coisa, esse é um tratamento. Como é bom eu ver aquela multidão de mulheres, graças a Deus, os homens não querem procurar, não são todos que procuram, né? O tratamento, o acolhimento, foi falado isso aqui, mas a gente vê que o primeiro tratamento é educação. É você aprender, você se conhecer, você se empoderar. Hoje a gente está muito... Tem um livro, Bauman fala, não sei se vocês conhecem, aqui escreveu Modernidade Líquida, Amor Líquido. Ele fala dessa liquidez, de que a gente quer tudo para amanhã. Ninguém quer parar, e no dia que para em casa para não fazer nada, se fica angustiado. Meu Deus, eu estou sem fazer nada, eu não sirvo para nada, porque eu não quero parar. E muitas vezes procura um médico, eu sinto dor, não, quero logo um remédio. Aí chega lá, não faz um questionamento, como é que foi a minha semana? Né? Você sente dor no braço, mas e o outro? É assim, são coisas fáceis que a gente tem que se olhar para que tudo dê certo. Hoje o vício é muito grande com o celular, o WhatsApp, as pessoas ficam no grupo e todo mundo quer se falar pelo WhatsApp, está do lado ali, está se comunicando. Então, são experiências que nós estamos vivendo hoje que está potencializando essa busca pela medicalização. Então, nós, sim, a gente precisa lutar, essas possibilidades elas precisam ser veiculadas, mas nós temos que fazer parte da nossa vida e não deixar a nossa ser terceirizado pelo médico, entregar tudo na mão do profissional, nem na mão de Deus a gente pode entregar a nossa vida, até porque a oração é orar e ação, é fazer alguma coisa. Gê, pois não. Quando que você acha que é adequado, enfim, se é que existem alguns critérios para a gente procurar ajuda psicológica? Bom, eu sou psicólogo, eu acho que todo mundo deveria fazer terapia. Se quiser meu cartão, eu dou. Mas, olha, buscar ajuda psicológica é muito importante. Quando a pessoa começa é como se eu trocasse agora, porque a Lu não está de óculos, senão eu ia trocar, né, o óculos com ela. E dizer, Lu, vamos trocar de óculos para ver o que é que acontece? Ela dizia, Geralda, então, vamos trocar para ela ver o que é que acontece. Deus me livre. É assim. Quando a gente olhar para a vida e disser, Deus me livre, está tudo embaçado. Então, eu vou procurar alguém, eu vou sentar, para que eu possa enxergar, né, ampliar essa visão, ajustar a minha lente. E o profissional vai te ajudar. Ah, mas ele vai fazer milagre, ele vai tirar todos os problemas? Pelo contrário, às vezes a gente até aguça, não é? Mexe e os problemas vão aparecer, porque nós estamos ajustando essa lente interna. E então o profissional é isso. Eu digo, olha aqui, mas vocês podem ter certeza, você tem aqui uma pessoa que vai estar sempre do seu lado para te ouvir. E essa escuta ativa é a escuta dele mesmo. Na terapia, ele não está ouvindo a mim, mas ele está ouvindo a ele mesmo. E essa lente vai se ajustar. Então, a resposta é essa. É quando começar a vida, começar a estar embaçada, está difícil. Então, deixa eu sentar. Quando a gente procura uma academia, a gente vai trabalhar o quê? Fortalecimento do corpo, do físico. Quando a gente vai buscar uma escuta ativa, a gente vai buscar o quê? Fortalecer a nossa mente, porque é só ali que a gente muitas vezes para ouvir e surpreender, porque a terapia ela tem esse poder de surpreender. Ainda tem gente que diz assim, mas minha terapia é conversar com minhas amigas, um chopp, não tem coisa melhor. Chega lá, eu boto tudo para fora. Eu digo, então, veja se não é assim. Quando a gente conversa com uma amiga, ou duas, ou três, aí, e fala dos problemas, cada uma vai contar um problema, porque os amigos são solidários, né? Eu conto um problema para a doutora Marta, ela diz, Geraldo, eu sou assim, ou então ela vai dizer que outra pessoa tem igual, ou ela vai inventar, porque ela é solidária. Ela tem que contar. Aí eu saio dali com o meu e com mais 10, 20 problemas. Eu vou dormir? Não, claro que não. Então, é diferente, o terapeuta é neutro.
No dia que vocês procurarem uma psicóloga ou psicólogo, chegar lá e contar um problema e ele disser, mas é mesmo, eu tenho um problema parecido, pode ter certeza que você está jogando seu dinheiro fora. Terapeuta é neutro. Ele está ali para analisar. Ele não está ali para contar problema, ele não é seu amigo. Eu trabalho na instituição há 25 anos, recebo convite, eu vou a enterro quase toda semana, vou a visita em hospital, tudo quanto é lugar, mas ficam me convidando. Geraldo, vamos lá para casa, vai ter aniversário do meu marido. Eu falei, não posso. Mas você é orgulhosa. Eu digo, eu não posso. Coloca a sua mão aqui. Aí ela, isso eu estou falando de paciente, ele coloca a mão, da mesma coisa que eu faço com óculos. Coloca a sua mão aqui, você consegue enxergar alguma coisa? Não. Então, vamos distanciando. Consegue enxergar melhor? Então, se eu estiver dentro da sua casa, misturada com sua vida, eu não vou enxergar direito para te ajudar. Eu preciso dessa distância. Mas essa distância é distância física. Não significa que você, a sua história, não esteja dentro da minha mente. Está. Agora, eu não posso compartilhar a sua vida pessoal. Pode perguntar. A Thaís pediu aqui primeiro, depois lá. Boa tarde, doutora Geralda. Bom, eu sou a Thaís, tenho 33 anos. Fui diagnosticada com Crohn há 19 anos, nos meus 14 para 15 anos. E desde o diagnóstico ele sempre foi de uma forma muito grave. E eu me recordo que, falando assim psicologicamente, no início eu tentava meio que ignorar a doença. Nunca abandonei o tratamento, sempre fui, até porque já logo passei por cirurgia, obstruções, enfim. E você estava falando aí sobre a gente também ter que lidar como se fosse uma mala, porque você tem que aprender a conviver com uma doença igual a mim, na minha adolescência, um diagnóstico grave, conviver com uma doença, e, em paralelo, você também tem vários problemas de várias áreas da vida. E, depois de um tempo, eu percebi que eu não tinha como viver ignorando essa doença, até porque muito se falava, a doença não me define. E eu mesma era uma que falava isso. Só que depois eu comecei a perceber que não é que ela me define, mas ela está ali vivendo junto comigo tudo da minha vida. E aí, em várias fases, faculdade, casamento, divórcio, eu fui vendo que a doença estava cada vez mais meio que adiando alguns sonhos e interrompendo, entre aspas, algumas coisas da minha vida. Tanto é que eu passei por 6 cirurgias. Atualmente, eu sou ilistomizada em definitivo, fui perdendo vários pedaços do intestino ao longo desse tempo, perdi resposta a todos os medicamentos, perdi meu pai, passei por um divórcio. Chegou um momento que a doutora Ana Tereza, minha médica, ela sempre perguntava, você quer engravidar e tal? Por mais que eu não parava para pensar nisso, diante de tantas cirurgias, muita aderência pélvica, eu perdi trompa, ovário. Então, assim, hoje em dia, mesmo que eu falasse quero engravidar, é algo que, para a minha saúde preservada, é melhor eu não pensar numa gestação em si. E, de um tempo para cá, eu falava, terapia, isso é coisa de doido, igual todo mundo fala. Eu tinha um preconceito com isso, de fato. E, diante de tantas coisas nas áreas paralelas da minha vida e tendo que conviver com uma doença grave, eu falei, cara, eu tenho que fazer terapia. E, hoje em dia, eu uso exatamente a sua frase. Eu falo, façam terapia. Eu faço terapia atualmente. Mas, para finalizar a minha fala, eu quis trazer esse meu depoimento de um histórico tão grave e longo de doença. Eu também queria falar algo que está me incomodando, entre aspas, atualmente, que é quando, finalmente, agora, com a atividade física, que eu encontrei uma válvula de escape, corrida, musculação, tem me feito muito bem. O que acontece? Eu sempre estou viajando muito, é como se agora eu quisesse viver muito, sabe? Super viver. Porque parece que a todo tempo a minha mente fica assim, você tem que viver muito, vai, faz isso, viaja, faz aquilo. Eu fui para Buenos Aires. Porque a qualquer momento você vai ter a vida subtraída de novo por uma crise ou por uma cirurgia. É como se minha mente ficasse assim no subconsciente. Vai, faz, vive. Todo mundo fala, Thaís, você não para, você é agitado. Mas é porque lá no fundo eu fico, a qualquer momento, o Crohn vai me subtrair de novo. Estou com comboterapia, os remédios não fazem efeito, é cirurgia, isso e aquilo. Então, assim, não sei se eu consegui ser claro, eu quis falar de tudo um pouco. Mas existe esse receio de que a qualquer momento eu vou ter minha vida interrompida por uma doença grave. E é como se eu vivo falando assim, eu não vou durar muito, porque eu só tenho pouco pedaço de intestino, não tem mais aonde tirar.
Eu tenho uma iminência de desenvolver uma síndrome do intestino curto, que não é fácil. Então, assim, eu fico falando, não tira a atividade física de mim, não tira isso, porque se tirar, eu não... Enfim, são esses receios. Eu acredito que muitas pessoas daqui também compartilham desse receio. Thaís, que depoimento. Que linda a sua fala. Eu vou pegar só o final. O que você falou realmente é o que todos nós vivenciamos, é transitar entre... É uma ansiedade, a busca, né? Isso não somente você que está vivenciando, né, a questão do adoecimento. Eu costumo dizer que a gente tem sempre que mudar algumas palavras, né? Não é dizer trocar problemas por desafio, e saber que a ansiedade ela permeia em vários momentos da nossa vida. Muitas vezes a gente se deparar, eu estou com 50, 60 anos, então agora eu quero viver rápido, porque a gente, às vezes, só se dá conta que o tempo está passando em determinadas situações. É natural você se sentir assim. Melhor ainda porque você está fazendo terapia, e espero que seja comportamental, que vai ensinar você a falar, se reabastecer do seu diálogo interno e aprender a ter calma. Sabe? Quando vier esse pensamento, eu tenho que correr, e viver o presente. Eu costumo dizer que é muito fácil hoje a gente transitar entre passado e futuro, principalmente quem já vivenciou ou vivencia uma doença, seja ela qual for, em qual nível, porque a nossa saúde mental ela ultrapassa esse âmbito. Às vezes você vê uma pessoa, como nós sabemos disso, pessoa sem pernas, sem braço, e falando e vivendo e tendo qualidade de vida e tendo aí que a gente admira e diz, meu Deus, por que eu reclamo da vida? Basta que a gente olhe um pouco, né, para o nosso lado, a gente vê pessoas em condições piores. E isso não é um mérito, isso não é pedagógico, né? A gente, às vezes, porque cada pessoa carrega a sua bagagem de história e de crenças. Então, o que você está vivendo é uma certeza da sua condição humana. Então, é a essência da vida. A gente tem que criar na nossa vida o hábito de viver o presente. Isso é tão real que, quando alguém faz aniversário, digamos que a Lu fizesse aniversário hoje, quem aqui ia dar um passado ou um futuro para a Lu? Ninguém. A gente ia dar uma coisa preciosa, que ela ficasse feliz, que é o presente. Então, nós temos que aprender a controlar a nossa mente. Eu acho que, se meus pacientes acreditassem em mim, eu não tinha ninguém mais para atender. Porque eu digo todo dia, gente, tudo começa no pensamento. Aí as pessoas saem lá, Geraldo, estou com a cabeça cheia. Eu digo, ainda bem que eu tenho esse paciente, né, para poder vir todo dia, porque não é possível a pessoa não aprender a controlar os pensamentos, que é ali que gera os sentimentos que impactam o nosso comportamento. Então, Thaís, quando os pensamentos permearem a sua mente, racionalize, olhe para eles, vá no espelho, converse com vocês, isso não é maluquice, não. Diga, espera aí, Thaís, olha só, é hoje que você tem que viver. Não existe uma certeza do amanhã. Crie metas na sua vida, isso é para todos nós. Metas em todos os níveis. Ter uma meta social, aprender a ser feliz, isso é uma coisa que a gente sabe que tem que aprender. É pedagógico viver bem. Gente, é uma craque. Tá bom, mas não dá mais para falar, né? Então tá, olha, encerrou, gente. Muito obrigada aí pela atenção. Eu acho que o próximo vai ser o dia inteiro com ela. Muito obrigado, Gê. Não, vai ser uma tarde inteira com a Gê. Uma foto aqui. Muito obrigado. Não, olha, é difícil. Esse eu acho que nós vamos ter que mudar mesmo. Sessão Freud vai ser o nome. Bom, agora eu tenho a honra de convidar a doutora Wanda Heloísa Ferreira, que o currículo dela é gigantesco, eu não vou ler tudo. Ela é minha grande amiga, reumatologista,
especialista também em educação e saúde, tem um grupo espetacular em Petrópolis, que eu tive a honra de dar uma aula esse ano, que se chama Gruparge, e que ela faz exatamente isso e muito mais. Eles têm uma sede maravilhosa e também a gente vai fazer essa sessão de entrevistas. Wanda, nós não vamos seguir o exemplo da dupla anterior. Então, eu prometo que as promete, minhas vai ser assim, respostas pergunta e serão resposta. curtas, para Mas é que poder também- dar chance mas para é todo que- mundo, mas é né? que também falar da mente, da alma, da tristeza, não é fácil. Ave Maria. Wanda, eu quero saber uma coisa. Meu paciente está tomando corticoide. Ele vai tomar, assim, 4 semanas de corticoide. Ele me pergunta assim, doutor, eu preciso repor cálcio? Eu tenho 60 anos de idade. O que eu tenho que valorizar na idade, no remédio e na saúde óssea desse meu paciente? Excelente pergunta. Por 4 semanas, né, a gente apenas pede que esse paciente reforce a ingesta de cálcio alimentar. Saber como que é a dieta desse paciente e, caso... e orientar essa dieta, né, essa ingesta de cálcio, e reforçar a ingesta de cálcio. Você me deu 4 semanas. Sim. Agora, se esse paciente tem a perspectiva de que ele vai fazer uso de corticoide em doses moderadas, ou, quem sabe, altas, né, por mais de 60, 90 dias, a gente já faz a reposição de cálcio e vitamina D. Como é que a gente faz uma reposição de cálcio, além da dieta? Tomando cálcio. Tomando cálcio. Tomando tem cálcio. medicação, assim, comprimido? Geralmente em comprimido. Comprimidos de dissoluções. Pode ser subcutâneo, sublingual, comprimido, né, de ingesta mesmo. Nós podemos, né, fazer, às vezes o paciente diz, mas eu não posso repor cálcio, tomar cálcio porque eu tenho cálculo renal. Isso é um mito. Isso é um mito, porque, na verdade, quem tem cálculo renal não deve fazer ingesta de carbonato de cálcio, certo? Mas ele pode fazer de citrato de cálcio, e que é muito bom. E, aliás, é o indicado, né? O citrato de cálcio em vez do carbonato. A outra pergunta que a gente vê muito no consultório, e houve uma moda, vocês devem ter acompanhado um pouco, que as fake news também, é o papel da vitamina D. Então, na doença inflamatória intestinal, houve uns anos atrás que tinha que fazer assim, altíssimas doses de vitamina D. E os pacientes queriam muito fazer protocolos de vitamina D injetável. Vitamina D era a solução da doença inflamatória intestinal. Então, a pergunta é, quem deve fazer reposição de vitamina D, como e quando? Bem, vamos lá. Quando? Quando você tem deficiência de vitamina D, né? Ou você não chega a ter deficiência, mas tem uma vitamina D no nível mais para baixo do que o normal. E quando esse paciente ele vai fazer uso, por exemplo, de cálcio, a gente sempre associa a vitamina D para poder carrear, ter uma melhor absorção desse cálcio, né? Nós da reumatologia não somos adeptos de altas doses de vitamina D, mesmo porque a gente sabe que a impregnação pela vitamina D muitas vezes é tão ruim quanto a ausência da vitamina D, né? Principalmente quando você vê um paciente que começa com alterações cognitivas, né? Desequilíbrio, o paciente não consegue mais ter uma regularidade de raciocínio e tudo, aí você, às vezes, pergunta, mas você está usando a vitamina D nas doses prescritas? Não, eu estou usando mais, porque eu fui com um médico não sei aonde, eu fui com não sei quem, a minha comadre falou que se eu tomar
50 mil todo dia de vitamina D, e é isso que você estava se referindo, entende? Eu vou ficar muito bem. Ele vai ficar intoxicado, porque a gente sabe que mais de 100 miligramas, né, microgramas e tal, isso daí você passa a ter alterações cognitivas importantes, tonteiras, né? Aí vai no otorrino, vai não sei aonde e tal, e, no entanto, é a vitamina D. Então, doses normais, primeiro você repõe o suficiente para chegar no normal e depois a dose de manutenção dessa vitamina D. E tem que tomar todo o resto da vida? O resto da vida pode ser muito pouco também, né? Pode ser amanhã, né? Chama a psicóloga. O resto da vida... O resto da vida... Chama a psicóloga. Chama a psicóloga para mim. O resto da vida pode ser muito curto ou pode ser muito longo, né? Não, mas isso depende. Aí você tem todas aquelas situações em que você vai sugerir a exposição ao sol, etc., para também ajudar, né? Na síntese da vitamina D, né? Isso, às vezes, normalizou, tudo bem e tal, mas, via de regra, a gente vê que tem necessidade da vitamina D, sim, entendeu? Não todo mundo, mas, por exemplo, o Nordeste, onde tem sol à beça, a gente vê deficiência de vitamina D. A outra pergunta que os pacientes fizeram muito no site da BCD é quando eu devo fazer uma densitometria óssea? Excelente pergunta, doutora Marta, para quem trata de doença inflamatória intestinal, né? A pessoa que tem doença inflamatória intestinal e tem uma sintomatologia rica, essa paciente, ela deve ter uma densitometria, digamos assim, para servir de padrão, né? Para servir de padrão. Agora, fora isso, a mulher com seus 45, 48 anos, né, que está naquele período perimenopausa, deve ter a sua densitometria para exatamente ter um padrão. Olha, eu com 50 anos, que nem a doutora falou da colonoscopia, essa colonoscopia é normal. Eu tenho, viu, doutora? A minha é tão normal, nossa, graças a Deus. Mas eu jurei que durante o preparo eu jamais pediria esse exame para... Nunca mais eu peço esse exame para as minhas pacientes. Eu continuo pedindo, mas... Hein? Tive. Com certeza que tive. Mas, então, deve fazer sim, porque a gente sabe que os pacientes, principalmente de DI, eles fazem uma osteoporose mais precoce, pela perda de cálcio mesmo. Exatamente. Né? Então, a gente vê muito osteopenia quando a gente começa a fazer esses exames. E quais são as dicas, tu como reumatologista, para manter uma boa saúde óssea, independente da faixa etária? Que dicas que tu dá para os pacientes? Bem, qual seria a dica? Você ter construído, em primeiro lugar, uma boa massa óssea, né? Na infância, adolescência, com boa alimentação rica em cálcio. Às vezes, quando a gente diz alimentação rica em cálcio, a gente está falando dos laticínios, né? A gente está falando do leite e dos derivados. Não importa se o paciente tem alergia, se intolerância à lactose, pode tomar leite? Pode, que tem cálcio. Eu estou me referindo ao cálcio. Então, leite sem lactose tem cálcio, leite de amêndoas tem cálcio, leite de aveia tem cálcio. Procura um leite adicionado. Vai lesar o bolso, tudo bem, mas não vai lesar o osso, tá? Então, tem leite. E os derivados de leite? E os derivados? Aí, as verduras verdes escuras, peixes. Ah, doutor, mas eu não tomo leite, mas eu como muita verdura. Ninguém come um balde de brócolis por dia. Ninguém come um balde de agrião por dia. Então, tem que fazer isso. Construir uma boa massa óssea, o que hoje em dia as crianças não fazem,
café da manhã é café negro com biscoito maisena, aí você tem que manter essa massa óssea com boa alimentação, com exercícios, né? Exercício físico, não é só lavar, passar, cozinhar dentro de casa, eu já faço muito exercício, não faz nada, entendeu? Exercícios principalmente de resistência, exercícios aeróbicos e exercícios de resistência para você poder fortalecer musculatura e osso, ok? E, evidentemente, ter bons hábitos de vida, não fumar, não tomar café em excesso, não tomar pequenos drinks em excesso, tipo derivados de coca, a ingesta de bebida alcoólica, evitar que seja diária, mas, se for diária, não deve ultrapassar de 2, 3 doses no máximo. Também depende do tamanho da dose sua, né? Não sei. Uma vez eu perguntei para uma paciente qual era a quantidade de cerveja que ela bebia por dia. Ela disse, não, eu bebo só 3. Eu, né, entendi 3 latinhas. Não, eram 3 garrafas. Então, essa paciente, eu não vou questionar que ela vai deixar de tomar o álcool dela, né? Então, o café, a bebida alcoólica, quer dizer, os hábitos de vida de uma maneira em geral, né? E agora, Marta, independente disso, tem, às vezes, a necessidade de uso de medicação. E isso daí a gente, às vezes, não pode mudar, né? Então, aí é que a gente tem que se preocupar com a massa óssea, fazer o inventário desse paciente realmente. Essa é a próxima pergunta. O paciente fez uma densitometria e mostrou que ele tem osteoporose, não era só osteopenia. Eu queria que tu falasse um pouco do risco de fratura espontânea, qual é, assim, a gente não vai dar uma receita de tratamento da osteoporose, procurar um especialista, quais são os medicamentos básicos que esse paciente tem que procurar, porque, às vezes, é difícil na rede pública a gente conseguir um reumatologista. Então, tem um exame com esse aspecto de osteoporose, desculpe. O que tu orienta para esse paciente? Muito bem. Está diagnosticada a osteoporose pela densitometria óssea. Ok. Primeiro, né, vamos corrigir tudo isso que eu acabei de falar, os hábitos de vida, etc. E tal, e tem que usar determinadas medicações, ok. Mas aí você tem que ver o grau de fragilidade dessa pessoa. E, principalmente, orientar as pessoas a fazerem adaptações em casa, já que a gente não pode mudar a calçada da rua que a gente anda, mas, pelo menos em casa, a gente evitar quedas. Nós temos que evitar quedas, porque a pessoa que tem fragilidade óssea, quem tem osteoporose, tem fragilidade óssea. E, às vezes, um pequeno impacto é suficiente para a fratura. Tá? E aí, se você tem osteoporose só densitométrica, você ainda não fraturou, você vai tratar de um jeito. Se você já fraturou, já é um paciente de alto risco para novas fraturas. Então, você tem que tratar de outro jeito. Você tem que construir osso nesse paciente. E não só evitar de perder o osso, como está aqui na frente. Certo? Então, você vai construir osso nesse paciente. Por quê? Uma vez fraturado, não importa se foi uma grande fratura ou uma pequena fratura, mas se você fraturou, a chance, 80% das pessoas tem chance da segunda fratura no próximo ano. É muito sério. Aí você fraturou a segunda vez, principalmente fratura de vértebra. Aí você fraturou a vértebra, a segunda vértebra, aumenta de 5 vezes o risco para a terceira fratura. Então, é uma coisa bem séria. Uma primeira fratura, por fragilidade óssea, tem que ser muito bem vista. Agora, o que nós achamos de mais grave nessa história é o contrário, é o reverso. O paciente fraturou, ele nem sabe que tem osteoporose,
Mas ele fraturou, vai na ortopedia, a ortopedia gessa ou opera esse paciente, e aí fica por isso mesmo. 70% das pessoas fraturadas não são avaliadas para osteoporose, muito menos tratadas para osteoporose. Então, a segunda fratura, ela vem logo ali, certo? Dentro do próximo ano, dentro de 1 ano e meio, o risco de uma segunda fratura é muito grande. Eu acho que esse assunto era pouco falado, né? Hoje tem se falado mais. Eu acho que a impressão que eu tenho é que na época do Covid, que as pessoas ficaram muito sedentárias, muito dentro de casa, se começou a falar muito de sarcopenia, de osteopenia, de osteoporose. Então, realmente, eu acho que a saúde óssea é uma coisa que passa desapercebido, né? E também, Marta, a população está vivendo mais, né? A verdade é essa. Hoje você encontra pessoas com 100 anos, com 95 anos, 98 anos, 94 anos, né? Há 20 anos atrás você não via isso. Então, evidentemente, que estudar a massa óssea hoje está muito mais intenso, digamos assim, e cuidar mais da massa óssea do nosso paciente, independente se ele tem DI, se ele tem artrite reumatoide, se ele tem, enfim, o paciente, ele deve, sim, ser avaliado para a massa óssea para ver o segmento disso, né? Segmento disso, um dos primeiros tratamentos, a doutora falou aqui, de manhã, que é a reposição hormonal. A reposição hormonal. Quando não existe contraindicação, é um dos primeiros tratamentos. Por quê? Porque você, em 1 ano, você perde verticalmente a massa óssea, por falta do estrogênio. Nós temos 5 minutos ainda, então está aberto se vocês querem fazer alguma pergunta direcionada para a nossa doutora reumatologista. Boa tarde. Boa tarde. Qual o sinal de alerta para nós pacientes nos conhecermos de sintomas para a gente identificar, por exemplo, dores articulares nas articulações? Eu, por exemplo, desde o diagnóstico sempre tive muita dor articular e fui diagnosticada com Crohn, ponto. Qual o sinal de alerta de sintoma para eu saber? Essa dor é do Crohn ou eu preciso procurar um reumato, porque pode ser que eu esteja atraindo uma outra autoimune, uma artrite reumatoide, por exemplo. Eu já tive muita dúvida nessa questão. Qual o sinal de alerta máximo, assim, a diferença entre... Dor articular, seu nome? Thaís. Thaís. Ô, Thaís, dor articular localizada em uma determinada articulação por mais de 3 meses, isso tem que ser muito bem investigado. Muito bem investigado. A artralgia, ou até mesmo a artrite do Crohn, certo? É uma coisa. Aí tem que ser investigada por quê? Porque realmente você pode estar abrindo o quadro de outra doença autoimune, né? E a artrite reumatoide é meio primínea, né, da doença inflamatória intestinal. A espondilite anquilosante é outra, né? Quanta lombalgia vive por aí, e até que é feito o diagnóstico de espondilartrite axial, e logo depois vem o diagnóstico de Crohn, por exemplo. Geralmente, além da história clínica sua, que é a coisa que vai direcionar, né, o nosso raciocínio, um exame de sangue para ver provas inflamatórias específicas ou até mesmo as inespecíficas, e uma ressonância que geralmente nos dá muitos dados, né? E eu sou costureira, e eu tenho... agora eu esqueci o nome aqui na coluna também. E eu fico também muito sentada.
e eu sinto dores nos meus quadris. Eu teria que procurar um ortopedista ou um reumatologista? Olha, não é puxando a brasa para nós, não, mas é um médico clínico. E quem é o médico clínico das articulações? É o reumatologista. O reumatologista é o médico clínico das articulações, do sistema músculo-esquelético, né? Sistema músculo-esquelético. É que eu cheguei a procurar o ortopedista, então tá bom. Então, Sabe que eu estava no evento da Wanda em Petrópolis, eu vou te responder essa tua pergunta, que eu aprendi lá. Então, tu imagina, a pessoa não tem nada. Eu desço esse degrau aqui e caio com o meu joelho ali, fico morrendo de dor no meu joelho. Pode ir no ortopedista, pode ir. Tu teve um quadro agudo de dor no teu joelho porque tu caiu. Pode ir no ortopedista. Agora, no teu caso, com uma dor lombar persistente, tu acorda de madrugada com dor lombar, tu acorda com rigidez articular, tu tem uma dor migratória, tu tem uma dor que não passa, começa com dificuldade de mobilidade, não vai no ortopedista, amiga. Ele vai te dar anti-inflamatório, vai dizer que não é nada. Eu não tomei, porque como eu estou de Crohn, eu não tomei. Então, assim, que ele nem olhou para mim. Eu vou direito. responder, porque a Wanda tem o viés, mas tu tem que ir no reumatologista. A parceria, tudo amiguinha. A gente tudo combinou essa amiguinha. pergunta. Mas realmente é isso. Eu acho que o olhar do reumatologista... Olhar clínico, né? A gente tem esses sintomas muito sistêmicos na doença inflamatória intestinal. O outro sintoma que tem muito nos pacientes reumatológicos é a fadiga. Então, isso é uma pergunta muito para o reumatologista, para o gastro. Wanda, que dicas, que orientações tu dá para um paciente que vai no teu consultório e se queixa de fadiga? Olha, é complicado. É complicado. É complicado por quê? Gente, está Porque muito barulhento. Ué, mas está falando. A fadiga, ela pode ser o sintoma de que a doença vai entrar em atividade ou já está em atividade. Ela estava em baixa atividade ou em remissão e, de repente, a fadiga pode ser o primeiro sintoma de uma agudização, né? Mas também a fadiga, ela pode ter outras causas que não a sua doença, né? Então, você é aquela dor do inexistente, digamos assim. Você pode pensar que o fato de ter doença inflamatória intestinal, um sintoma é fadiga. Ok, mas nem toda fadiga significa agudização do quadro básico, digamos assim. Às vezes pode ter problema até de relação no trabalho, familiar, ou coisa parecida, ou pode ter outras causas, né? Outras causas. E aí a gente tem que procurar saber se é da nossa área aquela fadiga, porque se não for, manda para a Geralda tratar, e, entendeu? É ela que dê conta da fadiga do nosso paciente, né? Muitas vezes, né? Marta, Muito obrigado, Wanda. deixa eu fazer uma última analogia aqui, que Wanda. a colega Wanda fez a analogia, você mais ainda, né, do ortopedista e do clínico. É mais ou menos igual, às vezes a gente recebe um paciente com diarreia crônica, não necessariamente doença inflamatória intestinal. E daí ele diz para você assim, doutora, você é a minha última esperança, porque você já é o quarto, quinto, sexto gastro que eu vou. Nossa, então vamos conversar. Depois da anamnese, então agora eu quero ver teus exames. Quando eu começo a abrir os exames, eu conheço todos. Eu já fui presidente da Gastro do Paraná 2 vezes. Eu já fui presidente da SOBED, que é da Endoscopia do Paraná, 2 vezes. Eu conheço todo mundo. Todo mundo é a maneira de falar, da minha área. Daí eu começo a ver os exames e tem o nome dos médicos ali. Escuta, você nunca consultou com um gastroenterologista? Não, claro que sim, doutor. Não, eu estou vendo teus pedidos de exame aqui. Um é cirurgião do aparelho digestivo, outro é um coloproctologista, outro é um cirurgião geral. Não, então, cada um tem o seu papel. O clínico tem um raciocínio
completamente diferente do cirurgião. Então, aquela paciente me dizia, eu já fui em 4, 5 gastros, ninguém resolve, a senhora é a minha última esperança. Começo a ver os exames e digo, não, eu sou a primeira gastroenterologista que você está vendo. Esse é completa, mas como que eu vou saber, doutora, quem é cirurgião, quem é gastro? É difícil, porque o cirurgião do aparelho digestivo faz lá o exame da FBG, passa a se denominar gastroenterologista. Só que a formação dele não foi clínica. Então, ele opera muito bem, até na doença inflamatória ele sabe até lidar com medicações, mas ele não tem o olhar do clínico. Mesmo hoje, na doença inflamatória intestinal, se tiver um médico coloproctologista, o ideal é que você tenha também um gastroenterologista clínico, porque nós temos olhares e estudos completamente diferentes. O cirurgião tem que saber as novas técnicas que estão sabendo, os fios, os grampos, que nós não estudamos nada disso, mas nós temos tempo, então, como a Wanda disse, de estudar o que faz uma hipervitaminose D, o que faz uma hipovitaminose D, que o cirurgião não tem tempo nem quer estudar isso. E nós queremos e gostamos. Essa é a diferença. É porque o clínico é que junta, né, as peças do mosaico, né, para poder chegar no diagnóstico, né? Então, isso é importante. E agora, só para encerrar, eu sei que você vai encerrar, mas é só para vocês rirem um pouquinho, entendeu? Uma paciente minha estava com sobrepeso. E aí eu disse para ela, olha, você precisa perder peso, você vai à nutricionista, assim e tal, muito bem. Eu orientei como a gente deve orientar. Aí, passados uns 3 meses, ela chegou, exatamente, doutora, pelo amor de Deus, só a senhora para me socorrer, porque eu estou com uma diarreia que eu não aguento mais, de tanta diarreia. Aí eu pensei que fosse do meu medicamento, que ela estava usando leflunomida. E aí é do medicamento, né? E ela não avisou nada, embora tivesse sido orientada. Aí eu comecei a conversar com ela, trouxe um monte de exame. Comecei a conversar com ela, eu falei assim, eu pedi para você perder peso, e ela perdeu muito, mas às custas da diarreia, né? Que ela tinha perdido peso. E conversa vai, conversa vem, eu sempre digo, olha, até meia-noite é dia tal, vamos conversar, porque a gente tem que ficar satisfeita, né, doutora, quando no consultório, não é só o paciente. E conversando com ela, ela disse que alguém tinha dito que tomar chá verde, entendeu, durante o dia era ótimo para emagrecer. E aí ela passou a tomar 3, 4 xícaras de chá verde todo dia. E ela fez uma hipersensibilidade ao chá verde. E ela emagreceu. E aí ela estava cansada. Vou comprar chá verde. Cansada de tomar remédio para diarreia e tudo, e não melhorava. Ela chegou aí no PS para hidratar, fazer hidratação. E aí eu suspendi o chá verde, pedindo a Deus que me orientasse, né? Aí eu falei, suspende esse chá verde. E ela suspendeu o chá verde, mas ela tomava em excesso. Chá verde faz mal? Não. Todo mundo aqui, muita gente toma chá verde. Agora, tomar 3, 4, 5 xícaras de chá verde para emagrecer, ela fez esse quadro diarreico, entendeu? Então, só para dizer que, muitas vezes, a gente tem que ouvir o paciente, perguntar como é que está a alimentação, perguntar isso, para poder chegar na causa da diarreia. Nem tudo é Crohn, né? Muito obrigado, Wanda. Muito obrigado, querida. Muito obrigada. Vai ganhar outra sombrinha. Ah, Vai ganhar que chique! Olha Isso aqui não. Outra é sombrinha. Nós estamos chulhando uma chuva, mas serve o sol também. Muito obrigado. Vocês viram que a gente fala muitas vezes de manifestações extraintestinais, manifestações articulares, as espondiloartrites, e a gente resolveu fazer uma entrevista diferente, que é o dia a dia das perguntas. Então, agora, eu vou fazer uma outra sessão,
que eu acho que não sou eu a pessoa mais indicada para fazer essas entrevistas. Eu acho que eu tinha que chamar alguém bem beauty, assim, sabe? Que maquiagem, hidratante, filtro solar. Mas realmente é um tema que é muito interessante, eu acho que para todo mundo. E então, para isso, pior que não me deram a ficha, mas eu vou apresentar como eu penso. Eu vou convidar uma craque do Rio de Janeiro, dermatologista, que é a doutora Sueli Carneiro. Não veio as credenciais, mas nem precisa, porque ela, sim, é reumatologista, dermatologista, ela é atleta, ela faz exercício, ela tem saúde mental, ela não tem ruga, ela não tem hemorroides, ela não tem nada. Sueli, querida. Sueli, querida, nossa amiga, e hoje as perguntas vão ser só beauty, porque os pacientes... Nada de doença, só Nada, beleza. só beleza, porque os pacientes me perguntam, eu não tenho a menor ideia como responder. Então, doutora Sueli, eu fiz ontem a aplicação de uma terapia imunobiológica. Ontem. Eu estou usando infliximab, adalimumab, qualquer mab. E eu posso hoje fazer botox? Pode. Oba! Quais são os cuidados com o uso do botox? O cuidado no uso do botox deve ser de quem aplica o botox, porque tem que ter todas as técnicas certinhas, desde a higienização do local até os locais que aplica. Tais locais deve ser subcutâneo, intracelular, intradérmico, deve ser uma quantidade pequenininha para não deformar o rosto do indivíduo. E o botox só se faz um terço superior, né? Existe uma técnica mais moderna que faz várias diluições e o botox fica muito diluído e pode fazer micropontos numa área que seja abaixo do terço superior, mas isso tem que ser alguém que saiba muito. Mas em relação à doença ou ao remédio, não tem nenhuma contraindicação o botox. Pode fazer. Posso pode fazer. Oba. A outra pergunta é quais são os medicamentos, principalmente, tu conhece todos eles para as doenças autoimunes, quais são os medicamentos que aumentam muito o risco de sensibilidade da pele quando eu vou para Copacabana ao meio-dia, sem filtro solar? Agora, voltando à história do botox, só tem uma situação que você pode piorar. Porque a gente sabe que quem tem psoríase, então quem tem lesão de psoríase ou uma lesão psoriasiforme, pode no local da picadinha do botox aparecer uma lesão nova de psoríase. Mas o dermatologista sabe tratar, então, sem problema. E os medicamentos e o sol? E o sol. O sol faz parte da vida. O sol faz parte da saúde. Isso aí ninguém tem dúvida. Alguns medicamentos, eles podem ser fototóxicos, são tanto tópicos, tipo, alguns pacientes, por exemplo, que usam vaselina, a gente gosta muito de receitar vaselina porque é o tipo do hidratante top de linha. Tem um cheirinho ruim, deixa tudo gorduroso, pode deixar a roupa gordurosa, mas é top de linha a hidratação. Mas alguns pacientes, como ele é um petrolato, pode fazer essa sensibilidade com o sol. Né? Outros remédios que são fotossensibilizantes, a hidroxicloroquina é fotossensibilizante, a pessoa fica com a pele mais escura, não é? E alguns antibióticos. Alguns antibióticos, as tetraciclinas, pode fazer até lesão das unhas. É isso. Mas todo mundo deve tomar sol. Apesar de eu ser dermatologista, eu não prego contra o sol. Não há por que ser contra o sol. Então, o sol deve ser tomado em pequenas quantidades e algumas vezes por semana. Ah, mas eu tenho uma doença sensibilizante. Aí é mais difícil. O paciente tem lúpus ou tem dermatomiosite, que são doenças que elas pioram com a exposição solar, aí é mais difícil tomar sol mesmo. Então, para esse paciente, o sol está decididamente proibido. Mas todo mundo deve tomar um pouco de sol. Nas pernas, nos braços, 2 vezes por semana. Porque quando a pessoa vive só em casa, e as pessoas agora cada vez mais ficam em casa, esquecendo os ratos de praia, né? E isso a pessoa vai enfraquecendo o osso. E a professora Wanda falou isso muito bem.
Primeiro você tem que fazer uma boa massa óssea quando você é criança. E como é que faz massa óssea boa? Subindo na mangueira, andando de bicicleta, pulando amarelinha no sol. Assim que faz massa óssea. As crianças hoje em dia, elas não fazem mais isso. Além do mais, as crianças da minha época, não sei se é porque eu era uma criança pobre, não tinha Coca-Cola na minha casa, então não tomava refrigerante com... como é que a gente fala? Cola. Não, não só cola. Não, com... Não, Cafeína. Momento esquecido. com gás, gasosa, Ah, substância gás. gasosa. Como são os refrigerantes? Por exemplo, hoje eu tomo água com gás, mas eu só tomo água com gás quando eu estou no restaurante. Na minha casa eu não tomo. Porque se você tomar água com gás, o tempo todo também ajuda a enfraquecer o osso, porque a substância, o gás ajuda a enfraquecer o osso. Aí a professora Wanda quer ficar me ameaçando, diz que não pode tomar muito café. Muito café eu tomo. Pronto. 4 por dia. Então é isso. Então, se você não usa uma substância fotossensibilizante, se você não tem uma doença cuja exposição solar está proibida, você pode tomar um pouco de sol com alguma frequência. Até quando a gente manda tratar, porque algumas doenças precisam tomar sol, por exemplo, a psoríase é uma que precisa tomar sol, ou a lesão psoriasiforme, que aparece na doença inflamatória intestinal, ou o eczema atópico, ele também precisa de sol, mas tem que ser pouco sol com frequência. Não adianta eu ficar 2 horas deitado no sol no domingo, não adianta nada. Eu vou queimar a minha pele, eu vou aumentar a minha chance de fazer ceratose actínica, que é uma lesão pré-cancerosa, posso piorar a minha doença de pele e não vai me ajudar em nada. Então, é melhor você faça 20, 30 minutos de sol, várias vezes por semana, todas as vezes por semana. Ah, mas eu gosto muito de ir à praia. Fique pouco tempo na praia, não precisa ficar o dia inteiro na praia. Então, é isso que eu teria a dizer. Vai de manhã cedo, vai de tardezinha. Vai de manhã cedo, vai de tardezinha. Ainda que a hora que tem mais vitamina D é exatamente a hora que o sol é pior. Sim. Mas você pode fazer um pouco menor. E os filtros solares têm fator 10, 20, 30, 40, 50, 100, 120. Então, qual o filtro solar que tu indica para um paciente, por exemplo, que usa azatioprina, que a gente sempre orienta para esse paciente, que ele tem um risco um pouco aumentado de ter câncer de pele, que sempre que ele sai de casa ele deve passar um filtro solar. Então, qual é um filtro solar adequado para um paciente que a gente oriente para ele usar diariamente? 10, 20, qual é o fator de protetor solar? Em relação ao protetor solar, não é só o fator de proteção solar que é importante. Tem muitos protetores solar, protetores de sol, que eles têm até um fator alto, e se você tiver uma pele sem doença, ele é bom. Mas se você tiver, por exemplo, um lúpus, ele não é tão bom assim. Então, não é só isso. Precisa ter algumas características, precisa ser anti-UVA, precisa ser de boa marca, e não precisa ser, 50 é bom, mas olha, 50 está muito caro, será que eu posso comprar de 30? Pode. E o protetor solar deve ser passado, não pode, essa que é o grande problema, que no Brasil, você falou hoje, o guarda-chuva serve para o sol. No Brasil, todos nós devíamos andar de guarda-chuva, gente. É um protetor solar de primeiríssima qualidade, o guarda-chuva, como as japonesas usam. As japonesas usam sempre, elas mancham muito a pele. Sabe que a pele amarela tem muito melasma, e as japonesas têm muito melasma. Elas usam o guarda-chuva o tempo todo. Então, nós devíamos usar chapéu, guarda-chuva, mas o brasileiro fica envergonhado de usar guarda-chuva, fica envergonhado de usar chapéu, e nós devíamos usar o tempo todo. Então, não é só o protetor solar. Mas, se você usa um protetor solar de menos intensidade, a partir de 30 já lhe protege, você talvez tenha que usar uma quantidade um pouquinho maior. E ninguém também usa a quantidade que deve.
devia ser uma gota por cada 1 centímetro quadrado da pele. Então, é uma conta que não tem condição de fazer. Mas não precisa usar também o protetor solar de 2 em 2 horas, que isso é um absurdo. Ninguém vai usar, eu também não usaria. Então, o protetor solar deve ser usado de acordo com a atividade da pessoa. Eu acordo de manhã, vou para o meu trabalho às 7 horas da manhã e volto às 6 horas da tarde. Basta passar uma vez. Eu vou para o meu trabalho, na hora do almoço eu saio para ir no banco, bater perna, gastar dinheiro no shopping, e no restaurante eu tenho que passar o protetor solar de novo. Não, eu trabalho no sol. Aí tem que passar de 2 em 2 horas. Ou eu vou à praia na hora do sol quente, aí tem que passar de 2 em 2 horas. Então, tem que ter um uso racional do protetor solar, e é fácil a gente ver. E você não deve passar o protetor solar na hora que você está saindo. Deve ser uns 20 a 30 minutos, pelo menos, antes. Eu já sei que eu vou sair de casa. Eu tomei banho, logo depois do banho, enquanto eu estou fazendo a maquiagem ou fazendo aquelas coisas que a gente faz depois do banho, já passo o protetor solar. Até eu me vestir e sair, já deu tempo de protetor solar proteger a sua pele. Então, essas são as coisas mais importantes. Uma outra pergunta, o filtro solar atrapalha a absorção da vitamina D? Sim. E aí faz uma barreira. Aí a Wanda manda tomar vitamina D e tu manda botar filtro solar. Não, mas não precisa botar, não bota o filtro solar nas pernocas, por exemplo. Isso, guarde uma hora do dia para botar os braços de fora. Não, é importante, isso tem um trabalho da Microsoft, que eles mandam os pacientes colocar só o punho no sol, 5 minutos por dia, que já é super importante para auxiliar o metabolismo. E aí uma outra pergunta, tem vários procedimentos estéticos que eu confesso para vocês que eu não conheço quase nenhum deles, mas é muito comum essas perguntas do consultório sobre peeling, laser, bioestimulantes, e o paciente estando com a doença em atividade. Isso é uma coisa interessante. Às vezes o paciente vai no consultório com diarreia, com dor abdominal, com febre, náusea e vômito, e me pergunta se ele pode fazer o tratamento da pele bioestimulante com a doença em atividade. A doença em atividade é sempre assim, é que você convencer, eu digo assim, você vai convencer o paciente que tem tantas queixas, que está se sentindo tão mal, ele olha no espelho e fala, minha pele podia ser um pouquinho melhor. É realmente difícil, gente. A gente sabe que isso é difícil, não é fácil. Você pode pedir para o paciente, aguarda mais uns mesezinhos para a gente fazer, mas, de qualquer forma, o peeling não é um problema, o peeling. O peeling superficial, ou o peeling médio, ele não é problema. Os peelings profundos, sim, porque é aquele que a pessoa fica desse tamanho, tem que ficar deitada em casa uma semana, a resposta é maravilhosa, mas é uma semana dentro de casa deitado, com o rosto inchado, pode se desidratar, isso não é bom mesmo. Mas um peeling superficial não tem nenhum problema. Em relação aos é que também é outra coisa. Uma pessoa que está com muita diarreia, a pele não vai ficar bonita nem com o procedimento, porque a beleza da pele ela é de dentro para fora, não é? Tem que fazer uma boa alimentação. E aí eu fico assim pensando, eu falei com a Marta, eu vou falar que tem que se alimentar bem, mas se o paciente tiver uma restrição, então vamos falar assim, tem que se alimentar bem, com comida de boa qualidade, de preferência feita em casa, respeitando as limitações temporárias, não é? Se a pessoa tem uma limitação, você não pode comer alface, por exemplo, não vai comer alface, mas então, comida de boa qualidade. Essa é a coisa mais importante. Num congresso, não sei se você estava nesse congresso, qual é a dieta ideal para o indivíduo? Vegana, não mostrou de uma diferença para diminuição de atividade inflamatória. Vegetariana, qual que é a dieta que objetivamente melhora a doença inflamatória de qualquer lugar do organismo? Comida boa, feita em casa, sem conservantes, sem aditivos. Essa é a dieta ideal. Então, eu diria, essa também é a dieta para a beleza da pele, para a sua pele ficar bonita.
Ah, mas agora eu quero fazer um botox que eu estou com ruga. Vamos fazer o botox. Ah, eu queria fazer um bioestimulador. Os médicos ficam muito preocupados, os reumatologistas principalmente, fazer o bioestimulador num paciente que tem uma doença inflamatória em atividade. E aí, teoricamente, todo mundo tem muito medo, você diz, então espera-te sair da atividade. Mas não existe nenhum caso, e tem um levantamento que eu apresentei lá naquela reunião, que mostrou que as complicações são muito mais ligadas ao indivíduo que faz, ao injetor, quer dizer, ao médico, ou outro profissional injetor, do que ao próprio material, se ele for também de boa qualidade. Claro, você tem que ir num profissional de boa qualidade que vai usar um produto de boa qualidade. Isso está fora de discussão, né? Então, é isso. Mas, por exemplo, até o laser. Sabe-se que esse laser que se usa para fazer o tratamento estético, ele é muito abaixo das ondas que você precisa para desencadear, por exemplo, lúpus, ou para piorar a lesão ativa de lúpus. Então, ele não causa nenhuma, não é um fator estimulante de uma piora do lúpus, porque aquela onda ela é muito inferior à onda necessária para piorar. Então, a coisa básica é se alimentar bem, fazer atividade física obrigatória. Eu sempre digo para os doentes, para as pessoas, Papai do céu já fez você, isso é o meu professor que dizia, Papai do céu fez suas pernas para você andar a pé, não é para andar de Mercedes-Benz. Então, é isso. Você tem que fazer atividade física regular. Regular é todo santo dia, sábado, domingo, feriado, dia útil e dia santo. E a atividade física do dia todo. É andar a pé, é subir a escada, é deixar o carro longe de onde você vai. Tudo isso é atividade física e mais uma atividade física que é para melhorar o músculo, que é para melhorar o cardiorrespiratório, fazer uma boa alimentação e isso aí você já tem metade da sua saúde. Aí a outra metade, o doutor gastroenterologista, reumatologista, dermatologista vai providenciar. E a estética é da beleza, mas você pode fazer, desde que você tenha a consciência de que eu vou cuidar da minha beleza, mas eu vou cuidar da minha saúde também. Isso é que é importante. Teve uma época em que, todo mundo vai lembrar disso, que todas as mulheres tinham um lábio desse tamanho, a bochecha desse tamanho. Hoje já se viu que isso está fora, isso aí já é demodê, ninguém mais faz isso. Por que não faz mais? Porque isso não é beleza. A beleza é você melhorar a textura da sua pele, é ter um arrugamento, é ter uma expressão mais descansada. Isso faz parte da beleza. Né? Não é você ter 70 anos, ficar com a cara de 65, tá bom. Agora, se você quiser ficar com cara de 20, vai estar errado. Não tem como você passar de 70 para 20. Não há como, não tem essa fórmula. Um minuto, falta alguma pergunta? Eu quero. Olha. Tá, rapidinho, gurias, porque nós já estamos com o tempo passado aqui. Não, você já fez a sua pergunta agora. Boa tarde, doutora. Boa Prazer em tarde. conhecer a senhora. Obrigada. Tá? Vou ficar aqui nessa senhora bem calma. Viu? Eu quero saber, sabe o que? Sobre o bronzeamento artificial, tá? E quero saber também sobre tatuagem e a micropigmentação de sobrancelha. Nós podemos fazer? Não podemos? Ou devemos fazer? Diga logo, porque a outra quer botar já a boca dela. Então, vamos lá. O bronzeamento, por que fazer bronzeamento artificial? Por que fazer? Papai do Sol dá sol o dia inteiro, 24 horas por dia. Não, bronzeamento artificial, olha, eu estou respondendo. Bronzeamento artificial está fora de cogitação. Tá? É fora de cogitação, não tem por que você fazer bronzeamento artificial. E na maioria dos problemas, das vezes, você pode ter problema. Pode passar, pode ultrapassar, pode queimar. Então, tanto é que não é aprovado pela Anvisa. Em relação à tatuagem,
lembrar que os pigmentos coloridos, eles fazem reação muito intensa. Você quer fazer uma tatuagem? Ah, eu faço questão, não quero passar minha vida sem fazer a tatuagem. Faça uma tatuagem discreta, um pigmento escuro só. Não use pigmento colorido, porque esses são os que mais dão problema. Lógico, fazer tatuagem com um profissional, gabaritado, com um produto para não fazer infecção, porque aí sua tatuagem vai ficar deformada. Isso é uma coisa básica. E para que tatuar o corpo todo? Né? Há pessoas que fazem tatuagem do corpo todo. E sempre lembrar que hoje você tem 20 anos, 30 anos, mas você terá 70, 80. E se você faz grandes tatuagens, aquela pele vai, quando você envelhecer, aquela pele vai ficar toda enrugada, aquela tatuagem vai ficar feia de qualquer jeito. Então, é melhor você já fazer uma coisa, não, já pensar no futuro. Eu já vou fazer uma coisa que eu possa sempre usar, que a minha tatuagem está sempre ali para me embelezar ou para satisfazer a minha pessoal. Em relação à pigmentação da sobrancelha, eu vou contar uma historinha aqui. Tinha uma paciente no ambulatório, ela tinha lúpus discoide, aquela lesão de pele que a pele fica branca, faz uma cicatriz, e a lesão dela tinha sido em cima da sobrancelha. E ela ficava muito preocupada. Sim, aquilo mudava a feição dela. Ela tinha um lado, ela tinha a sobrancelha, e o outro ela tinha uma cicatriz. E ela queria fazer uma tatuagem. Todos os médicos diziam para ela não fazer a tatuagem. Ela perguntou para mim, eu falei, pode fazer. Você faz um bom profissional, um pigmento escuro, pode fazer, não tem problema. Aí ela não fez. Por quê? Ela falou, a senhora não fez por quê? Não, doutor, eu já passei tantos anos sem fazer e agora eu perdi a vontade. Ela perdeu a vontade porque eu falei para ela que não tinha nenhum problema em fazer. Então, se você vai fazer uma tatuagem na sobrancelha, porque você tem um defeito na sobrancelha, porque sua sobrancelha é muito fina, por isso, porque tudo bem. Não, eu vou fazer tatuagem na sobrancelha, que eu quero ficar com a minha sobrancelha igual de todo mundo. Eu não faria. Eu não quero ter a sobrancelha igual de todo mundo, eu quero ter do meu jeito. Entendeu? Então, é isso. E sempre bom profissional e bom produto. Isso é básico. Muito obrigado, Sueli. Olha o guarda-chuva. Olha o guarda-chuva. Viu? Aqui é um pequenininho. Pede para trocar ali, que eu acho que tem um pequenininho. Faça só uma foto, Sueli. A Sueli está usando até como uma bengalinha.